Mas vamos lá, no lugar improvável nasce o milagre. Vocês creem que o milagre nasce no lugar mais improvável do mundo? Que a gente nem imagina, a gente planeja tudo aqui e o milagre vem dali? Rose super rica, eu penso que ela que vai me abençoar, quem abençoa é Davi? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. E o texto base, como vocês devem ter visto naquela imagenzinha do peixe comendo o dinheiro ali, a moeda, né? Então ele está em Mateus capítulo 17, 24 a 27. No lugar improvável nasce o milagre. Eu sei que às vezes eu minto no título para poder atrair, mas aqui é real mesmo. Brincadeira, gente. Eu não, às vezes não falo. No lugar improvável nasce o milagre. Mateus 17, 24 a 27. Gente, olha que coisa espetacular. Eu nunca preguei em minha vida esse texto. E esse texto é muito pregado. Aqui na igreja eu não vi nem Abraão, nem Isaac pregando, nem Rose, nem ninguém. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobrem impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Responder a Jesus é uma coisa difícil, né? A gente sempre pensa que tem uma pegadinha. Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Senhor, glória a Deus por essa palavra aqui. A gente sabe que essa moeda de prata, essa moeda que estava na boca do peixe, pagava o imposto dos 2 e ainda sobrava muito. Porque assim é, Pai, o teu reino. Ele sobeja, Pai. Ele transborda, Pai. Ele vem em abundância, Pai. Ele gera vida em abundância. E que essa palavra fale conosco hoje. Transforme-nos em todas as áreas de nossas vidas. E saiamos daqui, Pai, já não querendo ser nós mesmos, mas querendo ser um pouco mais parecidos contigo. É o que pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui sempre vai ser um lugar cristocêntrico. Porque a gente se preocupa em colocar, eu sou bem chato nisso, os louvores assim. Porque é tudo sobre Cristo, não é sobre o homem, não é me abençoe, Senhor. Bota a mesa para os meus inimigos, Senhor. Tira essa pedra para que eu seja abençoado, Senhor. Não, cara. Por que a gente não se alegre só sendo porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas? O bom é glorificar o Senhor. O homem tem um problema sério em glorificar o Senhor. Já foi provado, né, que o canto das baleias glorifica o Senhor. O som dos golfinhos glorifica o Senhor. Ele diz que até as pedras, se os homens se calassem, gritariam: Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor. Mas o homem é um coração duro. Então, enquanto, gente, essa igreja aqui, ó, vai ser sempre assim. Deus, Deus, Deus. E aí ele vem e abençoa nós, no querer dele. Tem um dilema aqui no imposto, gente, que contraria a lógica humana. Sabe que Jesus e Pedro, eles vão ser, impelidos, a pagar o imposto ali. Eu não sei se vocês sabem, teve um momento que o rei Saul estava sendo perseguido pelos filisteus e estava lá o gigante Golias, com quase 3 metros de estatura, e todo mundo ficou com muito medo de Golias. Ninguém queria, eles iam assumir ali tudo. E aí Davi vem. Então Saul, ele lançou uma promessa. Ele disse que para todo sempre, para sempre de sempre, quem vencesse Golias seria isento de imposto para sempre. Essa pessoa e sua descendência. Jesus Cristo, vocês sabem, era descendente direto de Davi, tanto que chamavam ele de filho de Davi. Então, por lei, Jesus não precisava pagar
esse imposto. Mas olha que interessante, gente. Porque, Jesus, ele não precisava provar nada a esse mundo. Aí ele bota aqui, de quem os reis da terra cobram os impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Que ele está dizendo assim, realmente eu não sou filho desses reis da terra, não. Eles falaram bem. Eu sou filha dos reis. Eu sou filha do dono de toda ouro e toda prata da terra. Mas ele, sabendo que era filho do rei Davi também, ele mesmo assim disse, não, eles estão profetizando aí, o que é mais correto. Eu não sou filho de nenhum rei aqui da terra. Eu sou o próprio Deus encarnado. Então faz assim, vamos pagar o imposto. Que eu não quero onda com esses caras não, gente. A gente podia até aprender um pouco com essa atitude de Jesus, né, gente? Mas tem um cenário real ali. Uma dívida terrena, uma pressão social e uma necessidade imediata. Eles precisavam pagar aquele imposto. E aí eu queria falar sobre uma reação comum nossa contra uma quebra de perspectiva. Por quê? Qual a reação comum? Pedro é um cara como a gente. Então, ele falou lá, vocês precisam pagar o imposto. Na cabeça de Pedro, estou viajando aqui, deve ter passado assim, onde é que eu vou arrumar essa grana? Será que meu irmão está trabalhando ali agora, eu pegar uma grana ali? Então ele deve ter pensado uma maneira de ter aquele dinheiro através do trabalho, através de um donativo, através de alguma maneira ali, gente. Sabe, a gente, porque quando a gente pensa, e agora? Como vamos pagar? Sabe quando a gente está numa situação assim, o dinheiro está acabando, você não tem mais fonte de renda, qualquer semelhança é mera coincidência, você não tem mais de onde tirar aquele valor financeiro, eu estou falando de dinheiro, pode ser de doença, pode ser de qualquer coisa, que você não vê uma saída, não vê uma saída para um filho viciado em drogas, não vê nada. E a gente, na nossa cabeça, vai pensar no natural, e agora? Quantos de nós aqui que somos cristãos, Niris, já ouvimos até de parente assim, mas peraí, como isso aí é possível? A gente sabe da promessa de Deus, então a gente é tratado como doido, né? Fala, não, eu sei que vai acontecer porque Deus prometeu, mas a família vem, mas como? Vai cair do céu? Não é mais ou menos assim? Então Pedro estava ali pensando nas perspectivas normais e acontece algo inesperado. Jesus quebra a perspectiva de Pedro. Jesus é um Deus que gosta de quebrar as nossas perspectivas. Por quê? Para sair do nosso intelecto e começar a crescer a fé. Aleluia. Jesus, gente, não vai lhe dar dinheiro. Ele dá uma instrução. Guarde isso que eu vou falar. Nós precisamos parar de trazer Jesus para o nosso campo limitado de visão. A gente, em vez de entregar a nossa vida e os nossos sonhos e a nossa perspectiva a um Deus que nada é impossível, a gente fica limitado a um campo de visão e traz Jesus a esse campo de visão. Eu vou dar um exemplo e uma prova. Geralmente, quando pedem para eu orar, pedem muito para pastor orar, fala assim, pastor, ore para que aconteça. Ore para que meu filho passe no vestibular de medicina. Ore para que... Peraí, cara, então você está querendo pegar Deus e limitar ele a sua mente, o que sua mente pode enxergar, em vez de dizer, sim, pastor, olha aqui, para que a vontade, o poder, as coisas que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, não chegou à minha mente, aconteça na minha vida por meio de Deus. Todos nós caímos na asneira de observar só o que é tangível na nossa mente limitada, em vez de entregar aos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus são muito maiores do que a gente pode sonhar. Cara, o que a lógica sussurra, gente? Porque assim, Deus me mandou aqui para dizer para mim e para você, para dizer para mim também. Nada é impossível para mim. Nada, nada. E aí eu trouxe alguns tópicos, na verdade 3,
para falar sobre essa passagem. O primeiro é: onde a sua experiência termina, a fé começa. Onde a sua experiência termina, a fé começa. Pedro era um mestre na pesca. O que é que ele sabe? Que peixe não carrega moeda. Um peixe carregar moeda, gente, que lógica é essa? O que a lógica vai sussurrar no seu ouvido, Silvia? Isso é impossível. E o que Deus vai sussurrar no seu ouvido? Nada é impossível para mim. Você vai ficar com a lógica ou você vai ficar com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, o Logos, a rema de Deus, falou: tudo é possível para o que crê. O que crê, Abraão, não vai pensar na sua lógica. Ele vai crer em algo impossível aos seus olhos, mas totalmente possível para quem criou todas as coisas no poder da tua palavra, gente. Isso é top, cara. É um perigo a autossuficiência, gente. Eu falo sempre assim: espiritualizar tudo é algo muito perigoso. Mas você tratar tudo como natural se torna ainda mais perigoso, na minha opinião, gente. Sabe? Porque quando a gente diz que tudo é natural, o que a gente está recusando e negando é a soberania de Deus em nossas vidas. Tanto que Paulo diz assim, ó, a nossa luta, a luta dos cristãos, a luta dos que se entregaram a Jesus nesse mundo, não é contra carne nem sangue. Você entende isso? Eu gosto de explicar, eu sou mais um professor do que um pregador. A nossa luta não é contra carne nem sangue, significa, nossas lutas não são coisas naturais, não é contra a sua esposa. Às vezes você está brigando com sua esposa em casa e você não sabe que tem ali, ó, algo espiritual envolvido no meio. Então não é contra pessoas que você está lutando, é contra o sistema que você não enxerga, é contra principados, potestades, hostes nas regiões celestiais. Então a gente não pode tratar tudo como natural, não. Mas tem muito da nossa decisão, mas pode ter um sussurro espiritual por trás. Muitas vezes, sabe que a visão do alto, voltei com ela, sabe sobre a vida, nossa profissão, a vida que eu estou falando assim, ó, você olha a visão do alto, ele diz assim, ó, sua profissão, os seus cálculos financeiros, seus cálculos de vida, essas coisas todas aí que a gente faz, né? Nosso pessimismo realista, tudo isso se torna barreira para receber o melhor de Deus na nossa vida. A nossa mente pode ser o nosso maior cemitério de sonhos. Sabia disso? A nossa mente é como se fosse, ela está financiando, ela está pagando. Você vai lá para o sertão, você vai pagar um matador para matar um inimigo lá. A nossa mente é esse. A nossa mente é que financia esse matador. E ele está dentro de nós matando sonhos. Por quê? Porque, de acordo com a pregação de Abraão, e uma pregação na palavra de Deus, falou, profetiza, homem de Deus. Mas você profetiza o quê? Na fé, algo que você não vê. Pô, como é que pode os ossos sequíssimos voltar à vida, gente? Profetize vida. Pense vida. Não mate os sonhos. Não mate os propósitos de Deus na sua vida, porque você não enxerga uma situação. Eu não sei você, mas eu acordo e faço minha dancinha da vitória toda manhã. Por quê? Porque a gente já acordou vitorioso, a gente abriu o olho. Mas eu faço algo a mais também. Eu não faço só por gratidão, porque eu estou enxergando. Isso já seria bastante. Mas eu já faço pelas coisas que eu sei que vão acontecer e que eu já trouxe à existência por meio da minha fé. É simples assim, nem que o peixe pule ali na minha mesa. Tem problema. Sabe, gente, a gente esquece que temos um Deus que quis, olha isso aqui, tudo bem que é eu que estou falando, mas tem base bíblica. A gente esquece que a gente tem um Deus que Ele quis se tornar nosso Pai. Isso aqui é forte, gente. E esse Pai, porque assim, Deus cumpre suas promessas ou não? Pronto. Mas agora a gente está falando, Isaac, de um Pai, Mires, que cumpre sua promessa. Vocês se dão conta disso, cara? É um Pai. Assim a gente vê Deus cai morto.
Um ser todo poderoso, espiritual. Que quando o anjo aparecia no Antigo Testamento, as pessoas tremiam de medo que todo anjo tinha que dizer o quê? Não temas. Imagina quando vinha o anjo do Senhor. E essa pessoa se tornou palpável para a gente, se tornou amiga. Ele fala, por que aprenderam de mim? Eu te chamo agora de amigos, porque me obedece, eu te amo e é amado por meu Pai. Não, cara. O amor de Deus está em Cristo Jesus. Quando fala nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem o porvir, nem nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. A gente para, né? Nada pode nos separar do amor de Deus, pastor, que está em Cristo Jesus. Se você não tiver rendido a Cristo Jesus, o amor de Deus não está em você. Há uma diferença de dizer que Deus te ama. Claro que Ele te ama. Ele te ama, mas o amor não está dentro de você, porque o amor dele está em você, em Cristo Jesus. Quem não tiver em Cristo Jesus não tem a vida eterna. A gente esquece, gente, e só enxergamos desgraça em tudo que as nossas mãos não são capazes de nos livrar. A frase é essa. Quando a gente está em uma situação onde a gente perde o controle do que a gente pode fazer, a gente enxerga desgraça. Samuel foi um juiz, além de profeta, né? E ele estava ali, cara, e é interessante que aquele povo, quando era derrotado, e às vezes quando vencia as batalhas, quando colocava na mão de Deus, aí Deus falava para aquele povo assim, deixa que eu ajo. Deus se alegrava não quando a gente agia, Deus se alegrava quando o povo descansava nele e ele derrotava a galera. A gente precisa aprender mais a ser como esse povo ali. Será que a gente, Isaac, me diga sinceramente, entra em Jericó, uma turma nova com Josué, porque a turma velha Deus tinha matado já, morreu no deserto, a galera entra, na frente inimigos, pá! Os inimigos vinham tudo para cima dele. Aí Deus fala assim, ei, faz uma cirurgia aí, não importa. Corta aí o prepúcio. Vamos lá, circuncida. Não é negócio de esterilizado, nem anestesiazinha, não. Uma pedra afiada. A dor era tão intensa que na época lá atrás, o povo de Deus resolveu o que quando estupraram a irmã deles? Vocês se lembram o que fizeram? Eles disseram, vamos ficar amiguinho, vocês inimigos, vão lá, circuncida e fica todo mundo de Israel. Quando circuncidaram, a dor é tão intensa do pós-operatório que a galera foi dizimada. A galera foi toda morta, não conseguiu reagir. Aí Deus vira e fala assim, eu quero que vocês façam o mesmo. Por quê? Porque mais vale obedecer a Deus sem entender e receber a vitória do que desobedecer a Deus e lutar no próprio braço e na própria mente. Deus está querendo dizer, não precisa entender, o que eu quero é um pacto comigo. Será que a gente faria isso? Maurício, eu vou te deixar rico semana que vem, mas pegue tudo que você tem e dê aos pobres. A gente vai parar e ver lógica nisso ou a gente vai obedecer a Deus? É fácil ler as escrituras, né? O difícil é andar com essa fé. A verdade é que a gente não tem Jesus como Deus. A verdade é que a gente não crê em Deus como alguém presente. Senão a gente não deixava ele para escanteio. Em último lugar, a gente faz todas as coisas e ele é a nossa última opção. Jesus está voltando e você vai chorar amargamente quando não subir com ele. Tem coisas que eu falo aqui, gente, que é o Espírito que pega e depois vai fazer sentido na mente de alguém. Deus não quer anular o que a gente pode fazer. Eu não estou falando isso. Mas ele quer mostrar que o sustento não vem da sua habilidade, mas da nossa fidelidade e da nossa fé. Ele é o nosso sustento. Amém. E sem essa fé, meu querido, é impossível agradar a Deus. Vão olhar em Hebreus 11, viu? Sem fé é impossível agradar
a Deus. Tudo que a gente faz tem que ser pela fé. Se não fosse a fé, a gente estava morto. O segundo ponto, a logística do improvável. Entenda até o que eu estou falando. Olha, se a gente for fazer uma mudança, a gente contrata uma empresa de logística. Ele tem ali o caminhão, ele passa a tal hora, ele vai passar em uma cidade antes, vai passar, tem toda a logística. Mas você já calculou no reino de Deus a logística do improvável, Rose? Pense por um momento, gente. Imagine essa coordenação divina. A logística de Deus é doida, né? Imagina essa cena. Um peixe precisava engolir uma moeda perdida no fundo do mar. É ou não é? Eu, com minha loucura, posso imaginar assim. Eu quero trazer para a minha realidade, Isaac. Devia existir um peixe, ou existe, eu não sei, mas devia existir um peixe que come pedra. Não vou fazer a piada do passarinho que come pedra, não. Mas esse peixe comia pedra. E ali, gente, em um determinado momento, caiu alguma moeda lá de alguma embarcação, de alguma coisa. Esse peixe viu essa moeda, pensou que era pedra. Foi lá e pá, comeu a pedra. Então, não ficou tão impressionante assim. Né? Mas o impressionante não é agora, cara. O impressionante é que esse peixe deveria estar ali para comer o anzol de Pedro. Mas ainda fica pior. Ou melhor, esse peixe tinha que estar ali e saber exatamente o momento que César ia cobrar o imposto para ele ir pescar o peixe. E Jesus sabia de tudo isso e mandou pegar justamente esse peixe. E o peixe ia estar ali naquele momento. Ah, cara, a gente dizia, você tá doido, eu vou nada, gente. Entre milhões de peixes do mar da Galileia, esse peixe específico, tinha que ser esse peixe, não podia ser um bagre, não podia ser outro, tinha que ser esse peixe específico que come pedra e comeu essa moeda, aí é na minha imaginação, tá? Esse pedra. Tinha que estar lá, naquele exato momento, para comer o anzol, o sol de Pedro, no momento em que César pediu para cobrar o imposto. Isso é que eu chamo de peixe certo na hora certa. É simples. Mas se eu mudar o nome desse peixe para provisão, fica muito absurdo crer que Deus é o Deus da provisão certa no momento certo. Porque se sim, gente, então, Maurício e igreja, por que a gente quer tudo no nosso tempo, da nossa maneira? Oh, meu Deus, cara. Eu sei, gente, que alguns de vocês, ou da internet, ou daqui, vai sair daqui hoje, vai gostar dessa palavra, mas essa palavra não vai se tornar vida. A gente já decidiu crer no que nossa mente quer nos levar. Essa palavra de hoje não vai valer nada na vida de alguns, mas eu sei também que ela será poder na terra para os que levarem essa palavra como bússola de vida a partir de hoje. Amém. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho poder de fincar essa palavra no coração de cada um de vocês e daí da internet. A única coisa que eu posso é orar. O que eu tenho poder para fazer, eu faço. Se alguma coisa está errada em Valença, Fabrício já sabe que eu pego o telefone e levo para ele, reclamo da prefeitura, falo, faça isso, e ele faz. Se alguma coisa fica ruim no Brasil ou nos Estados Unidos, eu saio do meu território, eu caio no chão de joelhos e oro. Eu atuo até onde a minha mente pode atuar. Onde não pode, eu caio de joelhos e oro, porque eu tenho certeza que a minha oração move mais a mão de Deus do que a ação em algo que eu não consigo atingir. Amém, Jesus. Meu Deus, cara. Deus move o invisível, gente. Vocês creem nisso, velho? Enquanto você está aí perdendo sono com boleto, pessoal da internet, com o diagnóstico médico, enquanto você está perdendo sono por causa de crise no casamento, com o governo, com as guerras, com rumores de guerras, enquanto você está perdendo sono com isso, Deus já está preparando o seu peixe.
Gente, a logística de Deus, Abraão, não respeita a nossa ansiedade, gente. Não queira apressar as coisas. Eu falo assim, ó, que Deus trabalha, é invisível isso aqui, mas numa loucura maior. É física quântica, da onde cai o Fábio aqui agora. Deus trabalha numa frequência que o nosso radar humano não consegue captar. E aí a gente chama de invisível. Ele trabalha numa frequência que nós, réis mortais, não conseguimos captar. Mas isso não significa que ele não está agindo. Se a gente ligar o canal da fé, você vai ver só que essa frequência se materializa nesse mundo daqui. Eu não tenho dúvidas disso, gente. Sabe o que Isaías fala em 55, 8 e 9? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. A minha frequência não é a sua. Meus pensamentos não são de vocês, mas a gente quer o nosso. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, mas a gente quer os nossos. Não a partir de hoje. Diz o Senhor. Esse Senhor aqui é com todas as letras maiúsculas. É diz Yahweh. Diz Yahvé, o nome dele, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Vamos deixar os nossos pensamentos, a nossa lógica de lado, e vamos abraçar o que o Senhor tem pra gente, que é muito maior e melhor. Ei, Isaac. Pedro ia se virar todo para conseguir aquela grana. Jesus disse, vai lá fazer o que você já sabe fazer, Níris. Vai lá fazer o que você já sabe fazer. A única coisa que eu quero é que você me obedeça. Pá! Moedona. Pagou o imposto dele de Jesus e vai olhar lá a moeda. Olha, digita depois lá o valor daquela moeda. Ainda sobrou. Jesus é top, gente. Ai, gente. Vocês devem lembrar de outro episódio, né, envolvendo peixes, onde a razão humana predominava, porque Jesus estava ressuscitado. Ninguém creu em Jesus. Ninguém creu, nem os discípulos, não foi só Tomé, ninguém creu. E aí foi todo mundo para o barco de novo, Pedro comandando a gandaia toda, o chefão do crime, levou a galera toda lá para pescar. A noite inteira de novo, cacetada, porque o velho homem não morre não. O velho homem não morre. Tudo bem, foi lá pescar com a galera toda. Aí vem Jesus na margem. Você se lembra? Aí João fala, é o mestre, porque é íntimo dele. Todo mundo foi, beleza, pegou um bocado de peixe lá e Jesus falou, traz para a praia esses peixes todos aí. Traz aqui. Quando chega, Jesus já tinha tudo preparado. Jesus vai dizer, não, eu fiz vocês cansarem mesmo, para mostrarem a você que vocês não precisavam disso. Se vocês continuassem sendo pescadores de homens, todo o resto lhes seria acrescentado. Jesus já tinha pão, Jesus já tinha peixe, já devia ter vinho, já devia ter Coca-Cola não, de jeito nenhum. Mas tinha uma mesa tremenda ali, boa. Esse é o ensinamento pancadão, gente. Deus é a nossa fonte, não o nosso esforço. O nosso esforço não é a nossa fonte. Deus é a nossa fonte. Eu estava falando com o Isaac outro dia e disse assim, isso aqui, o gasofilácio, o telefone, isso aqui, o violão, a igreja física em si, tudo isso aqui, não é reino de Deus. Isso aqui não é nem parte do reino de Deus. Isso aqui só são canos, são instrumentos para a gente levar o reino de Deus. O reino de Deus são pessoas. É tudo sobre pessoas, a ponto de Jesus pegar o maior mandamento de todos. Jesus precisou vir para mostrar por que os outros 10 mandamentos. Por que aquelas leis todas? Ninguém entendia. Ele falou, cara, eu vou resumir. Vocês não entenderam. Vocês passaram pelo cara lá como se fosse morto. Passou a lei e não fez nada. Aí passa o levita, não faz nada. Aí o samaritano faz. Ou seja, eu não estou fazendo a lei para você não usar no momento desse.
Vocês não estão entendendo por que eu criei o sábado. Vocês não estão entendendo porque eu dei essas leis da mulher ter que se retirar da cidade quando está menstruada. Era para proteção da mulher. Não tinha as características de hoje. Podia ter fedor. Deus estava protegendo. Então essa lei, essa palavra teve que se tornar carne para dizer, agora é tudo por amor. Você ama a Deus acima de todas as coisas, aplicando isso no próximo. Por que essa estrutura toda? Para a gente estar junto. Por que esse vídeo com o microfone de lapela? Para eu atingir pessoas na internet que também precisam receber esse reino de Deus. Mas mudaria alguma coisa se você estivesse sentado no chão? Talvez uma dor de coluna, mas em relação à palavra. Então por isso essa estrutura, para não ter uma dor de coluna. Por isso a água geladinha. Por quê? Porque nós somos uma comunidade. Mas tudo isso aqui, gente, são só ferramentas. Só ferramentas. Jesus já tem tudo pronto. Quando vamos aprender a descansar naquele que nos prometeu? Portanto, não se preocupe dizendo o que vou comer, o que vou vestir, como pagarei aquela conta. Como escaparei desse aumento de dólar, desse aumento de combustível, dessa queda de dólar, desse não sei o quê? Aí Jesus disse, quem age assim são os pagãos. Vocês não. O Pai Celestial cuida dos lírios do campo. O Pai Celestial cuida dos passarinhos. Quanto mais vocês, homem de poucas fé, Ele nos chamou de pagãos. Pagão não é ateu. Pagão é que faz oração repetitiva. Eles oram mais do que o povo de Deus. Eles ficam falando aquelas frases repetidas como os budistas fazem, achando que por muito repetirem. E Jesus está dizendo, vocês são como eles, vocês não têm fé, vocês ficam transformaram a minha religião santa e imaculada em algo místico. Mas, repito, tem muitos que vai pegar isso, não vai ouvir, vai continuar nessa mágica, gente. Em outras palavras, o que Jesus diz para a gente é, cuide do meu reino, Abraão, e deixa o resto comigo. Cuide do meu reino, e o peixe já está na brasa. Cuide do meu reino, e o imposto já está pago. Será que a gente não está enganado, crendo que nascemos de novo, mas na verdade a gente só se comporta como pagãos? Será que você que está assistindo não se engana achando que nasceu de novo, mas o seu comportamento prova que você é um pagão? Não, de jeito nenhum eu sou. Peraí, se você anda ansioso com tudo isso, Jesus está dizendo, não eu, que nós estamos nos comportando como pagãos. O mundo vai olhar para seu milagre e chamar de sorte. Não faz mal. Você não faz para o mundo ver. A sua família vai olhar para o seu milagre e dizer que é coincidência. Não faz mal. Você faz para Deus, para exaltar o nome dele. Mas quem está na visão do alto, olha para seu milagre e chama do nome certo, chama de provisão. É isso que Deus está fazendo enquanto estamos aqui no culto, gente. A gente está aprendendo dele. A gente está em comunhão. A gente está adorando Ele, descansando nele. E enquanto isso, Ele promete que Ele está nos bastidores da sua vida. Ele diz, eu sou o galardoador daqueles que me buscam. A gente está aqui buscando a Deus ou buscando a bênção? Então Ele é galardoador de cada uma vida que está aqui hoje e na internet. A gente não precisa buscar a bênção para receber a bênção. A gente busca a Deus e Ele abençoa sem dever nada. Deus é lindo, né? E o terceiro ponto, a obediência como chave da provisão. Foi um comando simples e estranho pra caramba, né, Rose? Vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe. Abra a boca desse peixe e vai estar lá uma moeda. Você pega essa moeda, traz aqui que vai pagar o meu e o seu imposto. Pense comigo. Jesus tinha poder para fazer aquela moeda aparecer na mão dele naquele momento? Ele fez com os pães e os peixes. Multiplicou tudo. Ele podia pegar um cisco no chão
e dizer, tá do pó, eu fiz um homem, fazer uma moeda vai ser mais fácil. Tem nem cérebro. Tem uns homens que não tem cérebro, não. Gente, Jesus é o dono do ouro e da prata. Mas por que mandar um cara e pescar um peixe com anzol? Porque os milagres de Deus quase sempre exigem a nossa participação. Deus quer que a gente se movimente. Deus quer que a gente obedeça. E Deus quer que a gente tenha certeza. Sabe, gente, eu vou dar um exemplo do Éden aqui, porque essa dificuldade de obedecer a ordem simples não começou com Pedro. Começou lá no Éden. Jesus bota todas as plantas, tudo quanto é coisa, e diz assim, não da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Aí o homem vai lá e come. Cara, é algo inacreditável, cara. Sem querer me ater à soberania de Deus, que faz o que Ele quer, como Ele quer, a gente pode perguntar assim, para que colocar uma árvore no jardim se eles não podem comer? A pergunta não deve ser essa. A pergunta deve ser, por que queremos comer da árvore que Deus falou que nos mataria? Mas é porque a gente só pensa em nós, a gente quer o quê? Culpar Deus por todas as coisas. Tudo é Deus. Se acontece alguma coisa ruim, é Deus. Se acontece alguma coisa boa, é Deus. A gente tirou nossa culpa de tudo. Ah, você sabe como é, né? Ah, Deus no controle. Deus no controle o quê? Se você que escolheu fazer tudo errado, rapaz. Não bota Deus nas coisas, não. Deus mandou te dizer... Quando é Deus, tudo bem. Mas tudo a gente fala assim, por quê? Porque se der errado foi Deus, não fui eu. Mas quando a gente é humilde, a gente fala, não, a pergunta, por que Deus colocou essa árvore? Você deve ver isso na internet direto. Aí o teólogo vai explicar. Eu dava um tapa na cara do teólogo, um tapa santo, só na imaginação. E dizia assim, a pergunta não é essa não. Por que Deus permitiu que aquela criança morrisse? A pergunta não é essa não. A pergunta é por que você estava lá naquela balada onde isso aconteceu? Por que você comeu daquela planta se Deus disse para não comer? Por que você não ajudou aquele irmão ali quando você passou e Deus falou para você ajudar? Por que você não? Por que você comeu? Primeiro, por que você acreditou mais no diabo do que em mim? Deus era que tá muito irado, né? Simplesmente, cara. Não. Sabe o que é interessante em tudo isso? Nesse meio gospel, né? Muitos querem ouvir a palavra, faça 3 dias de jejum no monte. E todos lá da igreja, um atrás do outro, obedece. Vou ficar no monte aqui, eu esqueço até minha família, porque é para Deus. Vou ficar 3 dias e 3 noites nesse monte aqui em jejum. É assim. E a gente obedece, Isaac. Né? Faça uma campanha de 7 dias de oração para você ter 7 meses de vitória. Rapaz, o cara vai orar até de madrugada para querer os 7 meses de vitória. A gente precisa fazer culto de libertação, a gente precisa fazer culto de família, culto de senhores, culto de senhoras, culto de campanha, como se isso fosse a causa da gente expulsar os demônios ou de receber o poder de Deus. E o pior, as pessoas acreditam. Por quê? Porque se acostumaram com isso e não querem romper com isso. Mas fazem, Rose. Eu vou chegar no ponto que eu quero aqui. Eu vou chegar. Sabe qual é? Mas se o comando é simples, do tipo, vá pescar um peixe ali. Se o comando é simples, do tipo, faça o que Jesus mandou, não acrescente nada ao evangelho. Se o comando é simples, ou se o culto é simples, na simplicidade do evangelho, não vai dar resultado. Pedro tinha um comando, por que fazer? Não, obedeça. Não, eu não preciso orar, eu não preciso fazer uma cartinha e queimar no monte, eu não preciso pegar um óleo ungido para a pessoa ser ungida, pastor. Não existe óleo ungido no Novo Testamento para isso. Óleo ali para passar na doença é remédio. Existe imposição de mãos, oração, mas a gente quer adaptar. Tem algum problema em botar óleo ungido? Claro que não. O problema é você crer que é só isso que faz o milagre. O problema é você crer que todas essas parafernálias você faz com alegria. Por quê? Porque o homem é o centro. Você gostou do clube.
Mas um comando simples. Por que você não gosta da igreja e 100? Porque o evangelho é simples. Eu preciso de culto de libertação. Eu preciso do culto dos senhores. Eu preciso do culto das senhoras. Afinal de contas, tem que exaltar o homem. Aí, hoje é domingo, né? Seria o culto da família, né? Então o demônio não pode ser expulso hoje, Abraão. Ei, volte quinta-feira, porque é o culto de libertação. Você tem noção da ridicularidade que o evangélico se tornou? Ah, mas não, eu estou chateado com o Maurício agora porque falou a verdade. Não tem problema, você ficou chateado antes com Jesus porque falou a verdade. Vocês mataram João Batista porque falou a verdade. E até hoje, todo mundo que fala a verdade fica assim. Não dá para aguentar, Rose. Porque o evangelho simples, cara, eu estou pregando a palavra poderosa de faça o comando que Jesus deu. Que a bênção que vem ultrapassará o que os seus limites podem receber. Pronto, receba essa palavra e as bênçãos que vão acontecer em sua vida extrapolarão. Eu posso pregar agora só sobre arrependimento e 1 minuto sobre essa bênção. Se você fizer tudo certinho, já aconteceu. Todas as bênçãos já foram liberadas por Jesus Cristo nas regiões celestiais. Todas. Mas sabe que a gente não gosta dessa passagem? Porque a gente esquece uma palavra que eu omiti propositalmente aqui. Todas as bênçãos espirituais. Não, eu pensei logo em dinheiro, pastor. Claro, né? É o homem, sempre de tudo. Não é fácil não, gente. Deus faz o impossível. Colocar a moeda na boca do peixe. Mas o possível, ir ao mar, comprar varanes, armar um anzol, botar a isca, jogar no mar, é com você, igreja. Eu não vou nem explicar isso que eu disse, gente. Vou fazer que nem Abraão agora. Repitam comigo. Lançar o anzol é comigo. Vai. Lançar o anzol é comigo. Colocar o peixe é com Deus. Vocês decoraram, então vamos falar junto. Lançar o anzol é comigo. Colocar o peixe é com Deus. Lance esse anzol na fé, rapaz. Que o peixe ele coloca. Lança a rede que o peixe ele coloca. Gente, Deus não vai mover uma palha. Ele falou para Ezequiel, levanta e eu falo contigo. Ele falou para Elias, saia dessa caverna e eu falarei contigo. Falou para Paulo, vá a Jerusalém e eu falarei contigo. A gente quer ficar parado, não quer obedecer nada, só quer fazer o que tem lógica na cabeça da gente. Peraí, Jesus, você não vai me levantar? Aí vem aquela historinha da praia, né, de carregar. Não vou levantar não. Levanta daí. E eu farei coisas extraordinárias contigo. Sabe qual é o problema, gente, de muita gente na igreja hoje? Quer a provisão de Deus de braço cruzado. E esquece que a ação é a maior prova de fé. Senhor, não vai fazer nada aqui para que o mar se abre? Não, Moisés. Eu já te dei todo o poder. É interessante que Deus fala, e ele falar. Infinitamente, ele dará infinitamente muito mais abundante além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, daquilo que oramos, daquilo que clamamos, através do poder que já habita em você. Eita, esse Deus é demais, cara. Esse Deus é lindo, gente. Gente, com o anzol guardado dentro da gaveta, esperando o quê, gente? O que a gente espera é isso aqui. A porta da gente batendo, Eula, toque, toque, toque. A gente vai abrir, tá o rubalo lá, saiu do mar andando, bateu na nossa porta, o rubalo, tá lá. A gente espera isso aí, um peixe entrando. É o peixe quando a gente abre a porta. Com aquela cara, vem aqui, entrar na sua panela, vim andando do mar até a sua casa, velho. Isso porque a gente não teve fé de ir buscar a nossa bênção, gente. Sabe onde estava a bênção? Onde Deus quis provar a sua fé e a sua obediência. Às vezes a bênção de Deus está aqui nesse culto, mas você não foi obediente de vir. Às vezes a bênção de Deus está no discipulado, mas você não foi obediente de vir.
Às vezes a bênção de Deus estava numa obra que você faça, mas você não foi obediente de fazer. A bênção de Deus está sempre no que a palavra dele manda a gente fazer, mas a gente quer pegar os versículos por conveniência. Ei, ande na palavra de Deus e a bênção de Deus vai te perseguir. Mas no culto, o que tem a ver com isso? Não deixeis de congregar, ainda mais quando vires que o tempo está no fim. Agora eu quero ver você se justificar para Jesus quando ele voltar. Não é para o pastor. Não deixeis, a tradução mais correta, de se reunirem como igreja, porque o povo unido é mais importante do que as paredes. Só que onde é que a gente se reúne como igreja? Eu estou dando um exemplo pequenininho. Ande, quando a gente obedece a um simples mandamento de Deus, a gente está indo lançar o anzol e tem moeda na boca do peixe. Mas por que minhas contas não estão pagas? Por quê? Ai, cara, aí se eu espiritualizar demais, aí eu é que vou estar errado. Gente, Deus é capaz de te abençoar onde quer que Ele deseje. Mas geralmente as maiores provas de fé é agir na certeza de que Ele já abençoou nas regiões celestiais. Vá se capacitar, gente. Vá mandar currículo, vá perdoar quem te ofendeu, vá abençoar a sua igreja, vá abençoar a sua família. Fique parado não. Vá perdoar, vá buscar ser perdoado, vá fazer uma boa ação, faça o que Jesus mandou fazer, vá perdoar os inimigos, vá orar por quem te persegue, vá fazer tudo o que Jesus mandou na sua palavra, porque ele disse que nos últimos dias a galera ia se afastar disso, gente. Tiago 2,26 diz, a fé sem obras é morta. A ordem de Deus quase nunca vai fazer sentido na matemática humana. Presta atenção nisso aqui. Pescar para pagar imposto, que é isso, Jesus? É sério isso? Não era mais fácil eu fazer uma vaquinha com os discípulos para pagar esse imposto aí? Era mais fácil, cara. Era lógico, manda. Mas Jesus está dizendo, Jesus não podia dar o templo para a gente completo? Você acha que Jesus não está provando o coração de todos nós aqui? Vocês acham ou não que Jesus está provando o coração de todos nós aqui? Você acha que Jesus não está... Gente, eu não estou pedindo dinheiro não quero seu dinheiro não, pelo amor de Deus. Está provando os corações. Mas quem disser assim, eu não tenho dinheiro para ajudar e gastar R$5.000 num show, você já está mostrando a Jesus onde está seu coração. Não sou eu não, eu preciso dizer isso aqui. Porque eu estou falando da boca de Deus aqui nessa terra. Você nunca vai enganar a Deus. Ponto final. Não tem mesmo? Mas para aquela outra coisa você teve energia, para malhar você tem energia, para isso aqui de Deus não. Para ir ali eu tenho energia, mas isso aqui de Deus não. Para tudo eu tenho dinheiro, mas para isso aqui não. Guns N' Roses deve ter custado uns R$10.000. Mas tem gente que disse, não, eu não estou numa fase que posso ajudar. Não, cara. A única verdade é, nessa luta espiritual, Deus não se tornou prioridade em sua vida. Você não o ama, apenas crê nele. Como eu falei no vídeo, até o diabo crê. E ele tem uma vantagem, ele treme. Você não. Isso é muito sério, gente. De Deus não se zomba. Novo Testamento falou isso. Depois de falar assim, ele falou assim, ó, divida dos seus bens com aquele que te instrui na palavra. Não estou falando para mim não, viu? Pelo amor de Deus. Eu só quero falar a continuidade desse versículo. Aí ele usa esse versículo e diz assim, logo depois dele. É verdade ou não, Isaac? Não se engane, de Deus não se zomba. Se vocês não valorizam quem ensina o que é maior do que tudo, que é Jesus, maior do que tudo. Se vocês não valorizam quem te ensina a palavra, é porque você não se deu conta do poder da palavra. Vocês querem sair para outra igreja. Por quê? Porque o ouvido não aguenta, dá comichão. Não gosta do evangelho, nunca gostou do evangelho. Só gosta do clube chamado Igreja Evangélica. Mas o evangelho é renúncia. O evangelho é poderoso. O evangelho é casca grossa.
A ponto de dizer, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Um bocado de ouvido começou a doer aí, né? E vai doer na internet quando ouvir isso. Cara, não, Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Tu não é digno de mim. Tu está interessada no dinheiro da herança porque você é o filho mais velho. Você acha que eu não te conheço? Você não consegue me enganar. Era isso na cultura, por isso que ele queria enterrar o pai, para receber a herança. O pai nem tinha morrido ainda. Gente, de Deus não se zomba. A gente está brincando. E se eu não falar isso aqui, Eula, misericórdia. Eula mandou uma mensagem lá, tremenda no grupo, mas só entende, cara, quem está na visão do alto. Aí fala assim, peraí, mas ela passou a maior parte do tempo lendo o versículo. Mas vocês perceberam a forma lenta e proposital da leitura que entrava no coração e rasgava o nosso corpo inteiro? Porque foi assim que eu li, foi assim que eu ouvi. Mas não, a gente não gosta. Eu vou dedicar um tempo a isso? Claro que não. É evangelho purinho. Eu me deliciei, eu glorifiquei o nome do Senhor. Porque eu amo o evangelho de Jesus. Cara, gente. Guarde isso no seu espírito hoje e nunca mais esqueça. O seu milagre não está esperando você entender o processo. Ele está esperando você obedecer o comando. A obediência atrai a provisão. 8h31 eu passei, mas eu vou para a conclusão exatamente nesse momento. Quando a gente fala assim, Deus está mandando dizer, pastor, alarga as suas tendas que Deus vai crescer essa igreja. A gente já imagina, Niles, grana, a igreja crescer. Cara, Antigo Testamento é sombra do Novo. Quando Deus falar para você agora, alargue suas tendas, alargue o aspecto das suas tendas, o que Ele está querendo dizer é, alargue seu coração para que eu possa crescer dentro de você. Mas a gente pensa tudo em dinheiro. E por que eu falei isso? Porque eu quero dizer que o cerne dessa questão não tinha nada a ver com a moeda de prata. Nada, 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 nada. A moeda é um detalhe. A gente tem o hábito de focar sempre em dinheiro, gente. Eu vou dizer, o dinheiro nunca, eu vou repetir, nunca é o ponto principal de Jesus. Nunca. Nunca vai ser. Pode te deixar rico? Pode. Mas o foco não era o dinheiro. Nunca vai ser. No final do dia, a dívida foi paga. O cobrador de imposto foi embora. Mas preste atenção, num detalhe. O foco de Jesus, a moeda foi só a ferramenta que Jesus usou para forjar a fé de Pedro, o caráter de Pedro e a dependência de Pedro. Coisas que vão acontecer grandiosamente na nossa vida, é só para mostrar quem manda. Sabe que não há quem ore que não mostre que é submisso a Deus. Mas eu orei só para pedir. Não mostrou não? Que é submisso a Deus? Orar já é uma submissão, mesmo que seja para pedir. Pode pedir. Você está dizendo, Ele é o único capaz de me dar. É lindo isso, né? Você está focado aí no imposto, no boleto, no problema gigante. E Deus está usando tudo isso apenas como cenário para te ensinar a confiar nele de verdade. Lance esse anzol hoje na palavra de Deus, gente. E vai ver se esse mar inteiro não coopera para o seu bem que ama a Deus. Agora olha esse cuidado completo do mestre para finalizar. Olha o versículo 27. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. O meu imposto e o... Olha o tamanho do cuidado de Deus. Jesus manda Pedro pescar, não só para resolver o problema do reino, ele resolve o problema de Pedro também. Cara, as necessidades de Pedro são saciadas, porque Pedro é um embaixador de Jesus Cristo nessa terra. Quando você se alinha com o reino de Deus,
Quando você obedece, gente, a provisão de Jesus, ela não chega apenas a você. A provisão de Jesus chega para atingir pessoas à sua volta. É o que Paulo atesta, gente. Ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as necessidades de vocês. Pai nosso. Para ver se vocês estão ligados na pregação de Isaac. Vocês entendem que em todo o dinheiro que a gente tem, que a gente oferta com alegria, que a gente dizima com alegria, que a gente paga as contas de casa e deveria também ser alegria, já veio da boca do peixe de Deus? Não, vocês entendem mesmo isso, gente? Mas sabe qual a diferença comigo e com você? Eu vou dizer qual é a diferença. Jesus diz: vá lá e pegue, né? Após pagar as minhas contas, eu esqueço de pagar as de Jesus, as do reino de Deus. Maurício, vá pegar a moeda na boca do peixe e pague meu imposto e o seu, disse Jesus para mim. E Maurício vai, pega a moeda, paga a sua dívida, mas em bolsa de Jesus. Sim. Quem aqui sabe que eu não estou falando só de dinheiro? A gente é assim na nova aliança. Sabe como a gente é? Amantes de nós mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3. Esses somos nós, que depois que estamos saciados com a moeda do peixe, esquece do reino. Jesus não. Ele cuidou primeiro do reino, mas cuidou também de Pedro. A gente precisa, Abraão falou muito bem antes do culto, a gente precisa de uma lei para provar que o nosso coração é uma pedra nos tempos de graça. Me desculpe, gente, mas você que pergunta ainda se isso é para o Novo Testamento ou não, o sábado, o dízimo, o porquinho da Índia, o não sei o quê, qualquer coisa, você não entendeu a graça? Você precisa de lei para fazer o que é certo. Engraçado que a gente só pega a lei que a gente não quer cumprir. Mas as outras a gente diz: essa não, deixa lá. É muito interessante isso. É graça, cara. Se seu coração está tranquilo com Deus, então durma tranquilo no seu travesseiro. Vamos ficar de pé por um segundo. Me perdoem passar 7 minutos aqui. Na verdade, eu gosto de terminar 8, achei que ia terminar 8. Vocês poderiam fechar os olhos por um segundo? Eu voltei a pedir isso hoje. Feche seus olhos, eu vou pedir para abrir na hora certa. Eu poderia trazer aqui uma mensagem apenas de esperança, de bênçãos trazidas do anzol. Sim, todas essas bênçãos vêm no pacote. Deus me mandou aqui para te dizer: você vai ser abençoado quando lançar o anzol. Deus quer abençoar a sua vida. Isso é uma garantia para todos nós nascidos de novo. Mas a mensagem desde o início de Jesus é: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Mantenha os olhos fechados. Talvez hoje, fique no Espírito, gente. Porque talvez hoje o Espírito Santo tenha te mostrado o seu próprio reflexo na palavra. Você pode ter percebido hoje que está no caminho certo e tem buscado obedecer aos comandos de Jesus, mesmo que seu intelecto não acompanhe. Mas talvez você, como eu, percebeu que tem sido exatamente como aquele que pega a provisão de Deus, paga as suas próprias contas e esquece do reino. Ou que tem vivido talvez como um pagão, correndo atrás das coisas dessa terra, enquanto a obra de Deus fica em segundo plano. Ou algumas coisas que durante essa palavra fizeram sentido para você, e outras nem tanto sentido, mas de uma coisa eu sei: todos nós precisamos nos arrepender hoje. A gente precisa se arrepender da nossa autossuficiência, se arrepender de guardarmos o nosso anzol na gaveta, por preguiça, por incredulidade, principalmente. Se arrepender de sair desse culto, de ouvir a voz de Deus, voltar para casa e continuar fazendo tudo do nosso jeito. A gente precisa se arrepender de
exigirmos que Deus nos explique tudo, quando o nosso único papel era simplesmente obedecer. Gente, o altar de Deus está aberto hoje. Não apenas para quem precisa de um milagre financeiro ou de cura. Ele vai curar e vai abençoar essa noite, eu tenho certeza. Ou até de uma porta aberta, ele é poderoso para te dar essa bênção hoje. Mas o altar está aberto também para quem precisa de perdão, por ter duvidado da fidelidade do Mestre. Para quem consegue bater no seu próprio peito e dizer: Senhor, perdoe pela minha dureza de coração. Perdoe por eu querer os teus milagres, mas rejeitar os seus comandos. Deus te trouxe aqui hoje, gente, para te dar uma nova chance de ir ao mar. Eu quero que a gente entregue toda a nossa ansiedade, o nosso orgulho, o controle da nossa vida nas mãos daquele que governa as profundezas dos mares. Abram os olhos agora e venham aqui à frente todos. Ninguém precisa se expor sozinho, não. Venham todos para frente. Eu queria que o fato de eu pedir para vocês darem um passo à frente já seja um ato de ir para o mar pescar. Sem entender o motivo de eu chamar, a gente veio até a frente, dando esse passo de fé. Diga a ele agora sim. Eu vou falar primeiro para vocês decorarem. Mas só digam se vocês quiserem. Eu não quero mais limitar o teu poder com a minha lógica. Eu não quero mais limitar o teu poder com a minha lógica. Eu lanço a minha vida sob a tua palavra. Repito, eu lanço a minha vida sobre a tua palavra. Eu quero orar por você.